Você busca saúde, equilíbrio emocional, yoga, nutrição inteligente, anti-envelhecimento e biohacking. Está começando Estratégias para a Plenitude, com Bruno Bartlett. Olá, então está começando mais um Estratégias para a Plenitude e hoje eu vou conversar com o Ivan e com a Vanessa, professores de yoga já há mais de 15 anos, 18 anos, né? Eles têm uma escola de yoga em Campinas, o Padma Bhavan, que eu já tive a felicidade de ir lá dar workshops. E, bom, eles estudam e praticam yoga e Ayurveda há muito tempo. A gente estava conversando em off aqui já, e a conversa já fica super interessante. Então, vamos adentrar por esse mundo de como o conhecimento do Ayurveda facilita o aprendizado do yoga. E então eu gostaria de pedir para vocês um pouco uma introdução para o ouvinte que não tem a menor ideia do que é Ayurveda. E depois vocês podem falar livremente o que vocês quiserem, se quiser falar mais algum detalhe. E obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você. Nós que agradecemos, Bruno. O Bruno realmente já esteve na escola com a gente, foi muito bacana. Meu nome é Ivan, a gente trabalha junto com yoga há bastante tempo, como casal, né? E essa união ajuda bastante a compartilhar conhecimento e experiências, né? Não só nas nossas práticas pessoais, mas também no relacionamento com os alunos e com outros professores. Tá? Eu estudei Ayurveda numa clínica de Ayurveda em São Paulo, a Dhanvantari, com o professor Luiz Guilherme. Tive alguns tutores também na clínica, o Felipe Pato foi meu tutor próximo, participava de todos os procedimentos, né? E durante o curso e após o curso eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Que durou, acredito que uns 6 meses nessa mesma clínica. E o estágio é muito bacana porque a gente vê na prática vários procedimentos dessa ciência, né, médica que é Ayurveda. Tá? Após esse período, a Vanessa acabou sendo como eu estava falando antes, né, minha primeira pupila, minha primeira aluna de Ayurveda. Eu cheguei a atender alguns alunos com Ayurveda, individualmente, em casa ou na casa dos alunos, não? Mas decidi, passados alguns anos, deixar de lado o lado clínico, vamos dizer assim, a parte clínica da Ayurveda, e voltar todo o foco dos meus estudos, junto com a Vanessa, para as práticas de yoga. Como é que a gente poderia levar Ayurveda, para o tapetinho, para o yoga, tá? E principalmente na vinda aqui para Campinas, a gente já usava esses conhecimentos em São Paulo, mas principalmente na vinda aqui em Campinas, quando a gente montou a escola completou 10 anos, no final do ano passado. A gente realmente usa muito de Ayurveda no diagnóstico dos alunos, em perceber como está sendo a prática recebida pelos alunos, né? E há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, a gente decidiu mostrar a Ayurveda para os próprios alunos. Tá? Olha, aquilo que a gente já usa faz tempo com vocês, vamos agora conversar um pouco mais sobre isso e como nós estamos usando a Ayurveda para auxiliar essa abordagem com yoga. Tá? Então a gente deu um curso... Um primeiro workshop. Um primeiro workshop que foi com 2 psicanalistas na época, a gente falou um pouquinho de yoga e de Ayurveda. Depois a gente deu um curso, né, esse de Ayurveda para os alunos. A gente fez acabou, um retiro também. No final do ano passado, fazendo um retiro lá em Nazaré Uniluz, com esse mesmo tema, Yoga e Ayurveda.
E a gente completou na semana passada um curso online, esse foi totalmente online, de Yoga e Ayurveda, foram 16 horas de curso. Foi um curso mais extensivo, né? Foram ao longo de 2 meses. Foi bem bacana para realmente 16 horas ao longo de 2 meses. Os alunos terem como ir se aprofundando aos poucos, né, no curso. E a ideia é que a Ayurveda faça parte mesmo do nosso curso de aprofundamento. Tá? Passo a palavra para você, Vanessa. Eu queria perguntar, assim, eu sei que muita gente que nos ouve já tem uma noção, né, dos gunas, né, dos doshas, e sabem um pouco da visão de mundo do Ayurveda, né, de como que o Ayurveda enxerga, por exemplo, a saúde, a plenitude, né, e como reequilibrar os gunas, os doshas. Eu queria então que vocês explicassem um pouquinho para quem não conhece nada, um pouco dessa visão do Ayurveda, para que a pessoa entenda mais ou menos o que é esse mundo, né? Porque pode ser completamente novo para algumas pessoas. Sim. Eu acho que essa parte dos guna é interessante porque ela não é só do Ayurveda, né? É do yoga também. E eu acho que vamos dizer, é um ferramental comum das duas. As duas, elas foram buscar, vamos dizer, a fonte disso está no Sankhya, né? Então, tanto a Ayurveda foi buscar esses conceitos lá, como o yoga, e também é a partir desse conceito dos guna que na Ayurveda a gente vai entender de onde vem o conceito de elementos, que é outro ferramental, né, que a Ayurveda se utiliza, e depois, com base nos guna e nos elementos, é que vão surgir também os guna, os dosha, né? Então, acho que a partir desse entendimento inicial do que são os guna, a gente consegue entender todo o resto da Ayurveda. Você quer falar um pouquinho dos guna? Essa fonte comum é muito interessante e ela própria, né, a origem desses conhecimentos no Sankhya, já tem aí pouca gente que de fato sabe disso, ou que faz esse relacionamento, tá? Eu já vi muita gente comentando, mas esses conceitos são da Ayurveda, não tem no Yoga. E tem, tá? Tem porque eles bebem realmente da mesma fonte. Mas se a gente pegar o Yoga, o que a gente apresentou nesse último curso, tá? O Yoga, ele tem, vamos dizer assim, algumas definições que vêm até, por exemplo, de Yoga Sutras, falando o que são impedimentos à prática, né? O que são desequilíbrios, principalmente na parte aspectos mentais, tá? Mas não se fala muito, ou não tem nenhuma referência, como tem na Ayurveda, do que vem a ser saúde. Tá? O que Yoga apresenta, ou o que a gente mais encontrou, é quais são as manifestações ou as percepções da falta de saúde. Tá? Obstáculos, né? Entre os obstáculos no caminho do yoga está até a própria doença, né? Como um obstáculo. E aí, quando a gente chega na Ayurveda, a Ayurveda de cara vai trabalhar com uma definição do que vem a ser saúde. A gente pode até associar essa definição com o que vem a ser plenitude, tá? Mas dá para fazer paralelos e ao mesmo tempo manter certa distância entre plenitude e saúde. A gente queria conversar sobre isso depois, em seguida, tá? Então, se a gente pegar uma definição, que é a definição do Shusruta Samhita, tá? Aquele que está estabelecido na consciência, e a consciência a interna ou a divina, tá? Aquele que tem os doshas equilibrados. Aquele que tem o Agni, o fogo digestivo, o fogo interno, balanceado. Nem excesso, nem de menos. Tá? Aquele que tem os tecidos corporais bem formados. Aquele que tem uma boa eliminação dos dejetos, suor, urina, fezes. Tá? Aquele que tem todos os processos corporais funcionando bem.
todos. Tá? E aquele cuja mente, alma e sentidos estão repletos de felicidade ou plenitude, esta é chamada uma pessoa saudável. Nossa, é muito bonito, né? É muito E aí, bonito. quando você pega essa definição, e a gente usou essa definição no curso, a primeira coisa que eu falei foi assim: calma, isso não quer dizer que você está doente. Tá? Não quer dizer que você está doente. Quer dizer o seguinte: que todos nós estamos, de alguma maneira, buscando ou procurando manter ou manter-nos, né, o mais próximo possível dessa definição de saúde ou plenitude. Tá? Seria o equivalente a pegar um daqueles sutras do Patanjali, que fala que a postura é estável e confortável. Que essa é uma interpretação que muita gente usa e a gente recebeu essa interpretação no início dos estudos com yoga, tá? Mas tem muitos professores que fazem a interpretação diferente. Não, olha, o asana conduz à estabilidade e conforto. E se ele conduz, é uma coisa que vem com o tempo. Tá? É uma prática. É uma busca, né? É uma também. busca. Tá? E dá para quebrar já esse pré-conceito de o asana é estável e confortável, se a gente fala assim, ok, monta aí o Herói 3 ou o Pouso sobre a Cabeça e fica estável e confortável. Ah, mas essa eu não consigo ainda. Tá? Então, essa definição de saúde, em que tudo é perfeito e equilibrado, tudo, absolutamente tudo no corpo e na vida, vamos dizer assim, uma definição como desejo, É como busca, né? O uma ideal. meta, uma O meta. ideal é uma Mas meta, é uma meta. mas é ótimo que isso fica claro também, né? Porque aí o aluno, o buscador, ele vai saber o que ele quer, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm rumo, né? Quando eu acho esse o nome aqui do podcast é Estratégias para a Plenitude, é justamente para que a pessoa consiga desenhar para o seu próprio caso o que ela precisa para encontrar essa saúde aí do Ayurveda, que essa definição é. Aí ela consegue ver, bom, será que eu estou com as funcionalidades do metabolismo boas? Não, preciso melhorar meu intestino. Será que a mente está tranquila? Não, preciso trabalhar mais a minha mente. O corpo está forte. E aí ela consegue. Eu acho que é bem isso já que é uma percepção que eu tenho também do Ayurveda, né, de trazer essa personalização, né, que era isso que você já estava começando a falar. Quando a gente pega a primeira frase dessa definição do Shusruta, tá? Aquele que está estabelecido na consciência. E quando a gente pega essa frase, Já está iluminado já. aí pode vir aquela pergunta: pô, a Ayurveda tem alguma ervinha que eu posso usar para isso? O Ayurveda tem algum Shirodhara, algum fio de óleo na testa que me ajude nisso? Né? E aí vem ou começa a aparecer os paralelos com Yoga. Tá? Ou seja, a Ayurveda ela vai recomendar que você busque o Yoga, que você pratique meditação, tá? Entre outras coisas. Assim como, eventualmente, alguns professores, quando eu falo professores, não a gente jovem, tá? Mas os antigos, né? Assim como alguns mestres vão recomendar de yoga que você busque conhecimentos na Ayurveda, o contrário também existe, tá? Pô, como é que eu faço para estar estabelecido na consciência? O que significa isso? É o estar presente do yoga, né? Estar presente, né? Perceber-se a si mesmo e estar presente. E eu estava conversando com a Vanessa de pegar isso como gancho para falar de plenitude. Tá? Porque se a gente não tem condições de perceber-se a si mesmos, né?
pode começar com o mais grosseiro, tá? O que é o mais grosseiro? Chega numa aula de yoga, a gente menciona para um aluno como colocar os pés no chão ou as mãos no chão e percebe que o aluno não tem nenhuma percepção de como estavam os pés ou as mãos antes, tá? Ou ele não consegue, no início de prática, perceber como está a própria respiração. Indo além, ou se estava respirando ou não. Isso acontece no dia a dia, né? Está lá sentado na cadeira do escritório, olhando para a tela do computador, e passa um tempo, vem aquele... Nossa, eu não estava Não estava nem respirando. respirando. Eu não estava nem respirando. Ah, Né? Então, essa percepção de si próprio, esse olhar para dentro, pode começar no corpo mais grosseiro, que é o físico, né? Para, na caminhada lá pelos corpos, né? Pelos koshas, chegar até o espiritual. Então, eu pego o corpo de alimento físico, passo para o corpo energético, de prana, passo pelo corpo mental, emocional, chego até o espiritual. Isso é uma jornada, né? Então, se a gente pega um asana, qualquer que seja uma postura, tá? E vai nesse asana, numa primeira prática, querer que um aluno consiga, no primeiro contato, tá? Perceber como estão as emoções e os pensamentos, isso não vem. Por quê? Porque ele precisa primeiro, ou normalmente está preocupado primeiro, em conseguir ficar parado de pé na postura, se equilibrar. Depois, eventualmente, conseguir manter a postura por mais tempo. Conseguir respirar na Conseguir postura. respirar. Mas com o tempo de prática, o que acaba mudando entre quem está começando a praticar yoga e quem tem, sei lá, 10, 20 anos de prática? Será que a postura do herói muda? Não, a postura do herói ou do guerreiro, tá? É a mesma. Não muda a postura, né? O que muda são as percepções que o praticante tem de si mesmo. Então, quem tem 10, 15, 20 anos de jornada no yoga tem uma percepção de si mesmo muito diferente, muito mais profunda, com muito mais presença e com muito mais plenitude do que alguém que está começando essa jornada. agora, isso me obriga a fazer uma pergunta, porque é muito bonita essa visão do Ayurveda e essa busca pela saúde, busca pela plenitude, mas fico com a impressão que nós vivemos numa sociedade extremamente doente. E eu confesso que eu já dei aula em alguns lugares diferentes, né? Aqui na Croácia, na Dinamarca, no Brasil, alguns lugares. E eu vejo que tem alguns lugares, sim, que as pessoas estão mais saudáveis do que em outros lugares. Né? Então esse momento de parar, colocar as mãos no chão, os pés no chão, perceber respirando, perceber, olha, nossa, eu nunca usei na minha vida os meus deltoides. Eu acho que isso é importante até para a pessoa perceber o desequilíbrio, né? Porque se ela não tem ela nem percebe que ela está em desequilíbrio, né? E ela Exatamente. parar é que ela vai começar a se dar conta às vezes disso. A Então, gente mencionou os gunas, tá? Guna, a palavra guna é qualidade, literalmente qualidade, tá? A gente pode até chamar esses 3 gunas de conceitos ou de energias, mas só para dar nome aos 3, são sattva, que é equilíbrio, né, ou harmonia, rajas, que é energia ou movimento, processo, e tamas, que é estabilidade, mas também tem aqueles nomes em repouso, mas também inércia. Escuridão. Tá? Escuridão de tamas é uma escuridão, vamos dizer assim, em oposição ao brilho e à luminosidade de sattva.
tá? Então, tamas, escuridão, em oposição à claridade de sattva. Você já captou a minha pergunta, você já está respondendo, você já captou Não, a minha mas é interessante esses conceitos. Ou seja, tamas, em oposição a sattva, é escuro, mas só porque sattva é brilhante. Tamas representa inércia, vamos dizer assim, e também estabilidade, em oposição à energia e ao movimento de rajas. Então, o que eu senti ao longo do tempo que eu fiquei na clínica ou nas práticas, tá? Que esses três conceitos ficavam no limbo. Né? Ou seja, é legal, a gente viu os três, mas para que serve? Não, deixa lá, é só fundamento, né? E de fato não tem diagnóstico, não tem procedimento clínico que trabalhe com esses três gunas. Mas se eu pegar os três gunas e olhar todos os diagnósticos, constituições, ervas, alimentos, tudo do Ayurveda, eu tenho como falar se é sattva, rajas ou tamas. Qualquer coisa, tá? E aí partimos desses mesmos três gunas para fazer a ligação com yoga. Por quê? Porque a fonte é a mesma, é Sankhya, tá? Então, se eu consigo enxergar esses três gunas, sattva, rajas e tamas na Ayurveda, eu também devo conseguir enxergar os três no yoga. A gente partiu disso, tá? A gente inventou isso do nada? Não. Tem professores, esses mestres, que estudaram isso, tá? A gente pega Krishnamacharya, tem isso, principalmente num livro que chama o Yoga Yajnavalkya. Mohan, o casal Mohan, que foi discípulo do Krishnamacharya, trabalha com isso ainda hoje. Eles estão vivos. O próprio Desikachar, trabalha já com faleci, isso. trabalhava. Né? E aí, pegando esses três gunas e fazendo o pulinho, né? Vamos passar. Três gunas, tem 5 elementos na Ayurveda, tá? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. Éter, ar, fogo, água e terra. A gente trabalhou no curso que a gente deu, eu e a Vanessa, procurar observar cada um dos elementos no dia a dia e na prática de yoga. É fácil? Não, não é. É um desafio. Como é que eu vou observar éter, espaço, na prática de yoga? É o espaço da respiração? É o espaço ao meu redor? Como é que eu vou observar ar? O ar é prana. Prana é uma das possibilidades de observar ar. Como é que eu vou observar fogo? É o calor do meu corpo? É o calor do meio ambiente? É o meu calor interno. É o meu calor interno. Minha vontade. Corpo, né? É o calor ou a energia dos meus pensamentos e do meu olhar. É tudo isso. O que é água? O que é terra? Tá? E aí a gente chega nos doshas. Então, o que são os doshas? Pouca gente também sabe que uma das interpretações de dosha na Ayurveda não é constituição. A interpretação de dosha é desequilíbrio. Tá bom? Então, quando a Ayurveda vai estudar a combinação de ar, né, e para formar o dosha vata, tá? Ar e éter para formar o dosha vata, ela está estudando de que forma a predominância desses dois elementos, ar e éter, desequilibram. Tá? E esses desequilíbrios são, vamos dizer assim, acomodados ou encapsulados em um dosha vata. A mesma coisa para pita, se eu pensar em fogo e ar e água. Tá? Tá dando uns brancos aqui, isso é vata. A mesma coisa pita, fogo e água, tá? E a mesma coisa kapha, água e terra. Então, quando a gente pega os três doshas, uma das possibilidades de enxergar os três doshas, essa ideia de três combinações de elementos diferentes, né,
é de que forma a combinação desses elementos desequilibram a nossa manifestação chamada corpo, mente e alma. Por quê? Porque todo mundo tem os 3 doshas. Todos nós. Tá? E quando a gente faz um diagnóstico de Ayurveda baseado em constituições físicas, mentais, padrões emocionais, preferências, né, de alimentação, atividade física e por aí vai, tem muito em questionário e revista, né? Fiz o questionário tal e descobri que eu sou mais vata do que pitta. Uhum. Tá? Que isso mostra? Que na sua manifestação individual existe, né, mais tendências a desequilíbrios de vata, que é Ariete, do que dos outros elementos. Ou seja, é uma predominância que acaba caracterizando a pessoa, a manifestação individual, tá? Mas também mostra para essa pessoa que tipos de desequilíbrios ou tendências ela vai ter que enfrentar ou vai passar ao longo da vida. Que ela já pode se preparar, já pode ter um comportamento, uma vida satívica, já para ficar preparada. Então, se eu sei através de um diagnóstico de questionário ou através de um diagnóstico com um terapeuta ou um médico, que é mais extenso, tá? Mas se eu sei que a minha constituição de nascença é Vata Pitta ou Pitta Vata, tá? Eu já sei que eu vou ao longo da vida ter mais tendências dessas duas associações de elementos do que de água e terra, por exemplo, que é de Kapha. Tá? Vou ter mais tendência. E essa palavra tendência é interessante, tá? Porque a tendência, se eu observar que ela existe, eu posso me preparar para ela, ou posso acumular e me agravar nessa tendência. Tá? Vamos imaginar uma pessoa Kapha, que tem tendência a acumular. Kapha já é naturalmente bem estruturado, forte, etc. Tá? Só que ele tem uma tendência a acumular. Se essa pessoa passar a vida acumulando, e acumulando não é só comida, acumulando comida, acumulando bens, acumulando, ela vai agravando a tendência dela de Kapha e vai desenvolvendo doenças, desequilíbrios de Kapha. A mesma coisa para Vata. Vata, e foi por isso que eu fiz um comentário com relação aos seus banhos frios, Vata mesmo não se dá bem com frio. Tá? Se for frio e seco, menos ainda. Então, se uma pessoa muito Vata, muito magrinha, tá? Que já tenha a tendência a se desequilibrar em Vata, for morar num país que nem a Dinamarca, que tem neve, sei lá quantos meses por ano, e que a água é gelada, etc. Para essa pessoa vai ser mais difícil a vida lá, tá? Por quê? Porque tudo no país pode estar agravando ou aumentando as tendências dela, né, de Vata. Isso é super interessante, Ivan, porque no teu caso especificamente, como dá para ver, né, e já te conhecendo, que você tem bastante Pitta, tá? E provavelmente Pitta e Kapha, viver no frio é tudo de bom para você. Por quê? Porque a tua constituição aguenta o tranco. Tá? Faz bem. Faz bem. E aí, falando de tendências, vamos imaginar uma pessoa em equilíbrio, tá? Uma pessoa que esteja em equilíbrio ou com desequilíbrios que são passageiros, tá? Isso acontece ao longo do dia, acontece ao longo das estações do ano, né? Eu acordo de um jeito, passo o dia, fico um pouco mais quente, um pouco mais frio, almoço, faço a digestão, eu vou mudando internamente. Ao longo da vida também, ao longo das estações do ano também, tá? Mas se eu conseguir perceber que eu tenho tendências
conhecendo a minha constituição e estando em razoável, né, relativo equilíbrio, eu vou tentar equilibrar essas tendências. E o que seria equilibrar, tá? Uma pessoa mais vata vai tentar ou vai buscar mais características de Pitta e de Kapha. Uma pessoa mais Pitta vai tentar equilibrar a sua tendência de Pitta com características de Vata e Kapha. Né? E a mesma coisa para Kapha. Kapha vai buscar qualidades de Pitta e Vata. Por quê? Para ficar em equilíbrio. Tá? É um conceito muito, muito interessante. Então, se eu levar... E como é que a gente vê isso? Existe muito nos livros de Ayurveda e de Yoga uma coisa que nós do Ocidente adoramos e que na Índia é completamente diferente. Tá? O que a gente adora? A gente adora buscar um conhecimento, analisar, botar em tabelinha e seguir as tabelinhas. Tá? Categorizar, né? Categorizar tudo. Então pega lá, eu achei um livro legal de Ayurveda porque tem um monte de tabelinha daquilo que eu posso comer e não posso comer. Tem um monte de tabelinha que fala como é que é e como é que eu não sou. Tem um monte de tabelinha que fala quais posturas de yoga eu tenho que fazer e quais não. E aí que é o perigo, né? Porque às vezes a gente vê assim uma prática que é uma prática vata, é uma prática vata para quê? Para quem está desequilibrado em vata, para quem é vata, né? Então não dá para classificar uma prática, né? Falar, vai ter colocar dentro de uma caixinha, né? Porque é importante pensar na prática para o indivíduo, né? Não para classificar dentro daquilo que ele é, porque você vai ter que analisar aquela pessoa, ela é uma pessoa Pitta, mas ela está em equilíbrio ou não, né? Ou ela pode ser uma pessoa Pitta com um desequilíbrio em Vata, e aí você vai ter que trabalhar outra coisa com essa pessoa, né? Então, eu acho que isso também algo que fazendo essa ligação de Yoga e Ayurveda, quando a gente pensa, acho que até da nossa vivência com a tradição do Krishnamacharya, né, tendo aprendido aí com vários professores que estudaram aí com discípulos, muito essa coisa da personalização da prática, né, de enxergar a prática para o indivíduo, e isso se aplica também aí para a Ayurveda, né, não tem uma receitinha de bolo, então é assim, e é importante. A receitinha, eu não tô menosprezando as tabelas, o modo de enxergar, tá? Mas quando a gente pega um conhecimento que é amplo e procura deixá-lo tabelado e organizado desse jeito, estar desse jeito normalmente faz com que a gente não olhe mais o todo, tá? E manter esse olhar no todo, para a gente, foi trabalhar os 3 gunas. Foi trabalhar sattva, rajas e tamas. Então, o que a gente frisou muito e frisa, né? É importante manter o conhecimento desses 3 gunas e a percepção desses 3 gunas, porque eles vão permitir a gente entender as características, as qualidades dos 5 elementos o tempo todo. Por exemplo, eu sei por que terra, o elemento terra, é estável. Porque terra é predominantemente tamas. E as qualidades de tamas são estabilidade, inércia, peso e por aí vai. Então, quando a gente está numa prática e fala, nós precisamos aterrar mais, isso é tamas. Tá? Quando a gente fala uma prática do calor do Ujjayi, por exemplo, de um pranayama ou de um vinyasa, tá? Esse calor é o Agni interno e também é o Pitta e ele é Rajas. Tá? E o equilíbrio entre Rajas e Tamas é Sattva. E isso é muito interessante, tá? Porque é o equilíbrio entre Rajas e Tamas.
A gente faz uma brincadeira, olha, o dia que você ficar apenas sattva, fique tranquilo, porque você não estará mais nesse mundo manifesto. Porque sattva só existe porque tem tamas e rajas, né? O E dia a gente que for não pode só esquecer sattva, disso, né? o dia que formos apenas sattva, a gente já passou para a próxima, tá? Então, enquanto estamos aqui, a gente está o tempo todo buscando equilíbrio entre rajas e tamas. E se eu pensar em rajas e tamas, é importante saber que todas as pessoas têm os 3 doshas, ainda que tenha a predominância de um deles, tá? Então, se eu olhar para os 3 doshas e pensar numa prática de yoga, não basta usar apenas o dosha. E a brincadeira que eu fazia no curso de Ayurveda era, pô, se uma pessoa kapha seguir as orientações dessa prática para kapha por toda a vida, um dia ela vai virar vata. Tá? Por quê? Porque a prática foi feita para virar Exatamente. vata. E se um vata seguir as orientações de vata por toda a vida, vai virar kapha. Tá? Exato. E aí o que tem que se observar? Quando eu estou olhando, por exemplo, estações do ano e o clima, você falou de países, tá? Uhum. Não dá para ser igual para todo mundo. Não dá para ser igual, exatamente. Se eu pego um país muito frio, e frio em qualquer horário do dia, mas pode ser que de manhã seja mais frio do que o resto do dia, tá? A prática de manhã vai precisar ter mais rajas. Exato. Uma prática que busque relaxamento, e pode ser o final da prática, ou pode ser só busca do relaxamento, tem que ter mais tamas. E quando eu falo de mais tamas, não é a pessoa ficar tendo pensamentos ruins, tá? É ter estabilidade, relaxamento, repouso, etc. Tá? Sutileza. Sim. E aí, como é que eu faço isso olhando os alunos? Como é que a gente faz isso olhando os alunos? Pô, depois de um tempo fazendo o diagnóstico, dá para você olhar para um aluno e é a primeira vez que você está vendo a pessoa, tá? Você olha para ele e fala assim, bom, esse cara é Pitta Kapha, tá na cara que é Pitta Kapha, e na cara é o corpo, né? Mas conversando com ele, eu vou perceber qual é o estado mental e o nível de saúde dele. Dá para fazer isso no único contato? Sim, dá. Por quê? Porque eu olho para o corpo físico e já tenho uma boa ideia da constituição. Inclusive, dá para ter uma boa ideia se a pessoa está agravada em alguma constituição ou não. Tá? Olha, essa pessoa, ela não é kapha. Essa pessoa, eu tenho certeza que é vata, eventualmente vata pitta, e que ela está agravada em kapha. Tá bom? Dá para perceber. Tá? É só desenvolver o olhar. É só estudar Ayurveda e desenvolver esse olhar. Né? Aí a pessoa começa a falar para você o que ela está buscando na prática de yoga e pela voz, o jeito de mexer a cabeça, o jeito que respira, os olhos, como está respirando, você já sabe como ela está, mentalmente e às vezes até emocionalmente. Ela não precisa nem falar para você na anamnese o que está acontecendo, porque pelo tom de voz, pelos gestos e pelo olhar, já dá para saber. Isso pode ajudar um professor de yoga? Lógico que pode. Profundamente. Agora, imagine essas ferramentas na mão de si próprio, para a sua própria prática. Tá? Eu preciso conseguir perceber, além das questões de Ayurveda relacionadas à saúde, tá, ao corpo, eu preciso perceber como é que está a minha mente em termos de sattva, rajas e tamas. E eu preciso perceber, durante a prática de yoga, como é que está sattva, rajas e tamas. Então, vai ter momentos e vai ter pessoas que vão precisar de uma prática com mais rajas. Só que ainda assim não é rajas o tempo todo. Vai ter gente, vou imaginar uma pessoa vata profundamente desequilibrada, ou
agravada em vata, tá? Essa pessoa vai ter tremores nas extremidades, nas mãos, no olhar, na voz, né? E essa pessoa precisa de aterramento. Só que se eu pegar essa pessoa e quiser que ela trabalhe aterramento numa prática de yoga, é a coisa que ela menos vai querer fazer. Porque ela quer continuar se mexendo. Ela quer continuar tendo mobilidade, né? Super interessante. Para quem é Então professor de imagina os yoga, extremos, né? Imagina esses extremos numa prática de yoga, né? Eu pego uma pessoa vata, agravada em vata, que não consegue parar quieta, nem para respirar e nem para falar. Às vezes são aqueles alunos que não param quieto a aula inteira, fica o tempo todo falando. E aí eu quero que essa pessoa fique quieta, olhe para dentro, respire tranquilamente, né? E sinta É um o desafio. contato do corpo com o chão, que ela aterre. É antes, difícil. antes de eu, de Eu eu, pego uma pessoa, eu queria fazer, antes de fazer uma última pergunta, porque eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre o curso que vocês oferecem, mas antes de vocês explicarem sobre isso, eu queria perguntar uma coisa, que, assim, toda essa ferramenta da Ayurveda, a gente já percebe que ela isso nos ajuda a ter uma sintonia fina para a nossa própria prática, para o nosso comportamento, né? Às vezes tem uma atividade mais rajásica, se você precisa se aquecer, por exemplo, uma prática mais rajásica ou uma prática um pouco mais suave, dependendo do tempo, dependendo do seu momento. Então, são ferramentas muito, muito importantes. Mas uma pergunta porque como eu moro em muitos lugares, eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha. De ver também a saúde da população e essa falta de consciência de si e dos desequilíbrios que são às vezes maiores ou menores dependendo dos lugares que eu já vi. Então, eu queria ter a opinião de vocês, se isso é uma visão pessimista minha de achar que, no geral, as pessoas estão muito doentes, estão muito desequilibradas. essa é uma boa pergunta. Se a gente imaginar, e fazendo um paralelo até com a pátria-mãe de tudo isso, né, Índia, tudo isso fala Yoga e Ayurveda, tá? Vira e mexe, o pessoal comenta com a gente: nossa, vocês foram para a Índia, um país tão zen, tão iluminado. Hã? E a nossa resposta é: filha, justamente o contrário. Tá? Ou seja, na Índia tem muito pouca gente que pratica ou estuda yoga e lá come-se muito mal em muitos lugares. Tá? A mesma coisa se a gente imaginar, né? Como é que pode o Brasil, por exemplo, está chegando perto dos Estados Unidos em obesidade. Tá? Ou seja, a gente está chegando quase lá de ter 50% da nossa população obesa e 50% passando fome. Tem os dois extremos. Né? Então, se a gente pensa em termos de saúde, busca de saúde, pode ser, como você observou, tem alguns lugares que tradicionalmente conseguem manter um nível, vamos dizer assim, de atividade física, de alimentação, tá? E de bem-estar mental e emocional adequados. Eu vou dar um exemplo de antigamente que talvez chegue, aí dá para tentar localizar em quais países tem isso, tá? A minha avó, por exemplo, faz tempo, né? A minha avó nunca conheceu nada de yoga ou de ayurveda, tá? Ela tinha a alimentação dela, tinha lá as atividades físicas dela de cuidar da casa e cuidar do sítio e tal, e tinha um momento dela de oração espírita e por aí vai, tá? Toda semana. Ela tinha uma prática espiritual toda semana junto com meu avô, tá? E ela sempre teve saúde.
né? Sempre teve saúde. Eu acho que hoje em dia, tem muitas opções falando, vamos dizer assim, o que vem a ser saúde. Tem muita gente, talvez, buscando isso, mas cada hora buscando uma coisa diferente, em vez de Se aprofundar, se né? aprofundar. Tá? Ah, eu estou seguindo uma dieta nova, um mês depois está seguindo outra. Não deu nem tempo de se entender, de experimentar. Eu acho que só complementando para não perder, mas eu acho que é uma coisa assim, da busca da pílula mágica, né? Assim, e aí não tem esse envolvimento, não tem a coisa do autoconhecimento mesmo, que até a Ayurveda mesmo, você pode buscar a Ayurveda, receber um tratamento e nem saber o que está acontecendo com você mesmo, né? Vai numa clínica, recebe um procedimento, nem sabe por que que você tá, por que falaram para você comer tal coisa, por que você está fazendo tal procedimento. Então, eu acho que se não tem o autoconhecimento, a coisa se perde. Então, é também, eu vou seguir essa dieta, vou seguir a outra, mas eu não percebo o que está acontecendo comigo, né? Eu não sei te dizer em termos de saúde nos países, tá? Mas o que a gente procurou passar no curso foi o seguinte: a gente acredita que yoga, e eu não estou criticando a yoga com esse posicionamento, tá? Mas a gente acredita que, mesmo com todo o conhecimento que tem nos textos e nos mestres de yoga, faltava essa ferramenta para analisar o indivíduo. E essa ferramenta para a gente são esses conceitos da Ayurveda. Tá? A mesma coisa para o outro lado. Se uma pessoa estuda Ayurveda e só Ayurveda, trabalha com Ayurveda, tá? A consciência de si mesmo, a consciência das propostas da Ayurveda e do que está acontecendo no meu corpo ou o que está acontecendo com o paciente, essa consciência não é a Ayurveda que traz, é o Yoga. Então, olha só que via de mão dupla, tá? Ou seja, eu preciso ter a introspecção, olhar para dentro do Yoga para entender a Ayurveda. E é muito útil, ou até necessário, ter os conceitos de Yoga, de Ayurveda, desculpa, para entender individualmente o Yoga. Igual a brincadeira da saúde. Aí a gente pode até... Agora queria voltar para o tema plenitude. Tá? Não, isso que eu queria só dar uma parte em relação a esse ponto fraco do yoga, porque eu acho que... Não, eu acho que o yoga realmente tem a gente vê isso, né? As práticas, elas tenderam a ficar muito pasteurizadas e pouco personalizadas. Mas pelo que eu sei, no passado não era muito assim. E às vezes, vocês sabem disso, né? Por causa das práticas muito sacrificantes, né, do Sannyasa, parece que o yoga teve uma tendência muito forte a não estar muito preocupado tanto com a saúde. Isso é uma crítica que eu sei, que eu vejo isso na tradição do yoga, né? O yoga, muitas vezes, ele conscientemente causava, né, a deteriorização, né, do corpo físico, uma mortificação mesmo, uma mortificação do corpo físico. A gente presenciou. Como meio, né, de transcender o corpo físico, de transcender a compreensão do universo. Então, eu acho que de hoje em dia, eu acredito que essa é a nossa contribuição, né, yogis contemporâneos. A gente quer continuar essa jornada, né, do conhecimento, e eu acho que nosso papel é mesclar mais esses conhecimentos para que o yoga não seja a mortificação, né? Que ele seja uma via
de plenitude. É isso que eu queria falar, né? Sim, e essa Sim. via de plenitude é uma via de equilíbrio. É, Vamos imaginar, exato, se eu saio, estou usando esse termo equilíbrio pensando até em sattva, tá? E nós presenciamos, tá? Quando a gente praticava, eu quando comecei as práticas de yoga, eu pratiquei muito Ashtanga Vinyasa, tá? E eu via a Vanessa, pessoas cinzas. Você olhava assim para o aspecto da pessoa, tá? A cor de pele, e as pessoas estavam cinzas, sem cor, sabe? Sem cor. E, gente, você está morrendo. Não, eu é. estou me purificando. Não, não, você está morrendo. Não, é apenas um processo de purificação, eu estou tranquilo, tal. Eu vi isso Mas muito. era um exemplo assim nítido de como uma prática, não, e aí não a prática do Ashtanga em si, mas o jeito com que a pessoa estava fazendo a própria prática, em É, que só tinha assim rajas, né? e De o maneira, timing, sim. o timing também, né? Porque às Se a vezes gente pensar, não é o momento da pessoa fazer aquelas coisas, né? De repente, se ela tivesse em outras condições físicas, seria mais recomendável ela se colocar para uma parte de Ashtanga, não é? Mas às vezes nem isso, às vezes a pessoa até tem, tá, é jovem, tá? Mas assim, a maneira com que se faz a prática, né? Porque Uhum, é uhum. muito importante nisso, acho que a respiração tem um papel super importante, né? Porque o ritmo que você dá para a prática, você vai estar trabalhando com esse equilíbrio entre rajas e tamas, né? só para ter uma ideia de onde vem o cinza, tá? Isso vale para qualquer constituição, não é só para quem é magrinho. Quem é magrinho vai sofrer isso mais rápido, tá? Quando a gente fala lá que eu preciso equilibrar rajas e tamas, né? Manter os dois equilibrados, né? Ou seja, eu preciso ter a estabilidade e a estrutura de tamas no yoga. Por quê? Tamas é o meu corpo físico, entre outras coisas, tá? Se eu não tiver corpo físico e se ele não tiver alimento, não tiver bem nutrido, eu não tenho estrutura. E se eu pegar um corpo que está desnutrido e fizer uma prática com muito rajas, esse excesso de rajas vai começar a praticar autofagia. Autofagia, E né? se a autofagia for excessiva, a pessoa Starving. fica cinza. Você A tá. pessoa fica cinza, ela começa de fato a passar mal, tá? E qual que é a ideia de manter, então, rajas e tamas em equilíbrio? Pô, eu preciso aumentar os dois? Diminuir os dois? Não, eu preciso manter os dois em equilíbrio, tá? Então, se eu estou fazendo uma prática longa, que nem a de Ashtanga Vinyasa série 1, que seja 1h30, 2 horas de prática, eu preciso ter ao longo da prática o equilíbrio entre rajas e tamas. Então, saber respirar direito, e quando eu falo respirar direito, foi uma das coisas que a gente explorou no curso, eu preciso saber que o ciclo respiratório tem inspiração, pausa ou retenção com o pulmão cheio, expiração e retenção com o pulmão vazio. Se eu respeitar, ter consciência desse ciclo respiratório, o tempo todo, mesmo que sejam 2 horas de prática, a pessoa sai da prática se sentindo melhor do que estava quando começou a prática. Ou Sim. seja, eu fiz a prática inteira equilibrando rajas e tamas, prestando atenção na minha respiração, prestando atenção no meu sattva. A minha prática foi sattva e eu saio da prática me sentindo melhor do que eu estava antes. Se durante a prática teve tamas demais ou rajas demais e não teve equilíbrio, você sai da prática cansado ou tamas, É, Pilhado pilhado, também, sai pode da ser. prática
né? acelerado, E mentalmente. isso é qualquer prática, não é só Ashtanga Vinyasa, é qualquer prática. Eu Mas estou você. praticando um pranayama, né? Estou praticando um pranayama, eu preciso ter equilíbrio de rajas e tamas. Então, Vamos olha, imaginar o que seria tamas, Bruno, num pranayama. Eu estou fazendo retenção com os pulmões vazios. E a minha intenção é prolongar cada vez mais a retenção com os pulmões vazios. Mas nossa, aí, quando eu acabo a prática, eu vou me olhar no espelho e percebo que eu estou cinza. tá Meu, roxo. tua prática, sim, teve É, tamas demais. é. Teve tamas demais. Você ficou com muito pouca circulação de prana e de oxigênio no corpo. Então, Tá? eu Tamas olhando, demais. olhando assim, falando da população geral, sabe? Vocês sabem que durante a maior parte da minha história como professor de yoga, eu dei mais aulas de Ashtanga. Mas eu não sei se a tentativa e erro, ou a maturidade, eu fui percebendo que, no geral, pouquíssimas pessoas têm preparo físico para fazer Ashtanga. Poucas. Eu ainda continuo dando aula de Ashtanga, mas a maior parte das minhas aulas agora é um Hatha Yoga preparatório, né? Um Hatha Flow preparatório, que depois que a pessoa tem um preparo físico, né? Estrutura mesmo, como você está dizendo, aí a prática de Ashtanga ela fica algo agradável, ela fica Sim. algo fácil. Primeiro a pessoa constrói essa estrutura, ela constrói essa A gente não recomenda a prática mesmo de Ashtanga para todo mundo, né? Assim, não tem que ter dá. um perfil, uma pessoa que já tem uma atividade física regular. É, É, a gente também não sugere, por exemplo, uma pessoa que esteja sedentária, que ela tá. comece, né, com uma prática de Ashtanga. Ainda que ela Uhum. possa fazer um trabalho gradual, a Sim. gente sugere que ela comece com uma prática de Vinyasa, que a gente trabalha, porque também é uma aula de uma duração menor, né, Uhum. uma aula de 1 hora, não de 1 hora e 45. Então, também concordo que tem que ter aí um início, né, assim, para essa pessoa que estaria É, sedentária, que está sem uma atividade. em tese, nessa definição que o Ivan começou explicando o que é toda aquela saúde, a consciência corporal, consciência em si, e saúde em todos os aspectos, se a gente tivesse a maioria da população com essa saúde ali, elas teriam. Só ia ter campeão. Então, é, Só ia ter campeão, tudo que você imaginar. Eu é, sei, mas a diferença entre alguém que é campeão numa modalidade esportiva é um bom paralelo, tá? E alguém que apenas pratica essa atividade é o nível de consciência, tá? É o nível de consciência do que está fazendo. Então, se a gente for praticar Vinyasa, o Yoga, Hatha Yoga, tá? E não tiver consciência do que está fazendo, isso ainda é trocar 6 por meia dúzia, como a gente costuma dizer, tá? sim, sim. Ou seja, eu estou lá fazendo as posturas, estou respirando, e por isso que a gente gosta tanto da ideia de Vinyasa, tá? Que Vinyasa é a ideia de colocar intenção, né? Executar algo, vamos dizer assim, com graça até. Uhum. Então, quando a gente respira e faz isso de forma coordenada com o movimento, e na nossa escola a gente começa isso desde a primeira aula. Esse é o básico, tá? Para a pessoa aprender. A respiração sustenta a postura e a postura expande ou sustenta a respiração. Uma coisa beneficia a outra. E o que acontece? Acontece quando não casa uma coisa com a outra, né? Eu estou me movimentando, mas sem respirar. Ou sem respirar de acordo com o movimento. Tá? Eu faço a pausa na postura, mas na respiração não.
De vez em quando eu respiro pela boca quando falta ar e depois eu volto a respirar pela narina. De vez em quando, ou seja, quando eu perco o controle ou o ritmo da respiração, que é vata, tá? Esse ritmo é vata, né? Vata bagunça todos os outros doshas, né? Então começa a praticar, fico sem fôlego, isso vai bagunçar vata, que vai perder o equilíbrio, que vai demandar maior energia de pita para tentar sustentar o desequilíbrio de vata, e isso vai acabar bagunçando kapha. A prática pode ser um círculo virtuoso O ou vicioso. vicioso. Ou Exatamente. seja, eu posso fazer uma prática de yoga, sim, posso, e ficar pior do que eu estava. Sim, isso é, Posso, nossa, é muito fácil, tá? fácil. E aí vale, ou seja, eu fiz a prática de yoga e fiquei com dores no corpo. Tem certas dores que são naturais de uma prática e tem certas dores que não deveriam estar aí, né? Então, a maior preocupação são aquelas dores que não deveriam estar lá, né? Eu usei com excesso de rajas uma musculatura. Ou eu percebi que eu precisava usar, mas estava muito rígido, estava com muito tamas, excesso de tamas. Eu quero me alongar de qualquer jeito. Olha que contradição. Eu quero me alongar de qualquer jeito numa prática de yoga. Eu vou usar um monte de rajas, um monte, de uma vez, para brigar com tamas. E qual que é a resposta do corpo físico? Se defender. Então, mas vai resistir, né? O corpo se defende. O corpo se defende como? Com uma cãibra, ou se defende com encurtamento, se defende com uma dor. Né? Então, E aí eu estou o tempo todo de novo, voltando a buscar equilíbrio. Mas eu queria falar de novo, e só para fechar, plenitude. Tá? assim, Porque eu estava conversando com a Vanessa antes da ideia de plenitude. Tá? E a opinião minha é que essa ideia de plenitude não deveria ser a mesma panaceia ou doença, diria doença até, que a gente tem hoje em termos de felicidade, tá? Eu fiz uma postagem um tempo atrás falando que yoga não existe para buscar felicidade. O yoga existe para você estar presente. A felicidade é uma opção pessoal tua, tá? Muita gente não entendeu isso. E o que eu quis dizer com isso? Não só eu, tá? Se a gente fica o tempo todo buscando só a felicidade e apenas felicidade, entenda que todo o resto não presta, não serve, eu vou evitar. E o yoga, nesse aspecto, busca o quê? Busca estar presente. Tudo que a gente passa na vida é experiência. Tudo. Então, se eu estou triste, esteja 100% presente nesse momento de estar triste. Não varra para debaixo do tapete, porque se você varrer para debaixo do tapete, isso vai virar uma marca lá e vai voltar. E você não sabe como vai voltar. Então, estar presente, estar pleno nesse momento, né, é estar triste e estar feliz e aceitar os dois. Os dois são experiências, tá? Então, quando a gente fala em plenitude, e a brincadeira séria que eu fiz com a Vanessa foi, será que alguém que descobre que tem uma doença terminal, como câncer, e sabe que vai morrer em 1 ano, prognóstico, 1 ano de vida, será que durante esse 1 ano a pessoa não pode ter plenitude? E olha que interessante, vou dar um depoimento meu, tá? Você sabe que eu sofri um acidente de bicicleta em janeiro. Eu acho que eu podia ter morrido, tá? Eu tive sorte. Acho que até o yoga me ajudou, porque o corpo caiu mais flexível, né? E tá doendo até hoje. Já se passaram 6 meses e vão ser mais 6 meses ou mais para eu me recuperar 100%, tá?
Mas o que eu percebi nos primeiros meses? Que ter percebido que eu não tinha morrido me fez estar mais presente, me fez estar muito mais presente com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe. Eu me senti mais pleno. E esse me sentir mais pleno e mais integrado veio do acidente. Ou seja, o acidente foi, vamos dizer assim, o catalisador para eu perceber o quão importante era tudo que estava acontecendo na minha vida. Tá? Então, essa ideia de plenitude, para mim, tem mais a ver com estar presente, essa plenitude do estar presente, percebendo de fato, o que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu corpo, com a minha prática, o que eu estou comendo. E comer na Ayurveda, alimento, não é só o que a gente põe na boca, tá? É também aquilo que a gente vê com os olhos, aquilo que a gente escuta com os ouvidos, tudo isso é alimento. Como é que eu me alimento? Né? Isso, para mim, tá mais ligado à plenitude, estar presente, do que pensar que plenitude é ter o corpo em boa forma física. Plenitude é fazer as posturas mais difíceis. No meu caso da Vanessa, plenitude é conseguir fazer aquele passo absurdo de tango. Não, plenitude não é estar conseguindo, mesmo que tenha um desequilíbrio, mesmo que tenha uma doença, mesmo que tenha uma dificuldade, um impedimento, é estar presente. Mas tem gente, né, Ivan, que às vezes pode passar. Você sabe também que eu já passei por uma experiência de quase morte, e eu considero, para mim, que foi um ponto de mutação na minha vida, né? Que foi uma coisa que, no final das contas, me levou ao yoga. Mas eu também sei que tem gente que sofre acidente e sai do acidente só com raiva da vida e raiva de Deus e raiva de tudo e não aprende e não ganha nada. Então, o olhar que você tem já está treinado também com yoga, né? Assim, então você passou por uma experiência traumática e ao invés de escolher ficar bradando contra a vida, você percebe como é bom estar vivo, né? Sim. Isso também é fruto de esforço, né? É fruto de estudo, de dedicação. Porque, no meu caso, eu praticava muito jiu-jitsu. O meu mestre, ele era uma pessoa que falava muito de espiritualidade, tinha meditação na aula de jiu-jitsu. Eu acho que isso me deu um pouco de força para passar por aquele momento, né? Então, eu acredito, para mim, a abordagem do yoga, eu acho que ele é muito mais para preparar a nossa mente e nosso coração para essas coisas da vida, porque isso acontece, não tem jeito, acontece, acidente. Enfrentar os altos e baixos da vida, né? Gente, agora eu queria fazer a última pergunta para vocês, porque eu acho que essa última pergunta ela não vai dar para vocês responderem, pelo que eu entendi. Porque a última pergunta é assim, ó. Vamos lá. A última pergunta é: que tipo de conselho vocês dariam, que vocês acham que todo mundo deveria adotar para ter mais plenitude? Ave Maria. Então, Isso é fácil de responder. Facílimo. E é a pergunta de quase $1 milhão. Porque Não mentir para si mesmo. Muito bem, muito bem. Muito boa saída. Mentir para si mesmo, cara, é auto-engano. Muito boa saída. E eu falei que vocês não iam conseguir responder, porque o Ayurveda... Mas é uma pergunta difícil. Porque o Ayurveda, ele traz essa noção de personalização. Então, não tem uma receita para todos, né? Foi isso que eu pensei, que
é muito importante que a pessoa se ouça, que aí ela vai conseguir, né, ter o seu estilo de vida e fazer aquilo que ela precisa. Sim, entenda que, né, tanto yoga quanto Ayurveda, a gente pode encarar como usando aí o conceito de pílula azul e pílula vermelha do Matrix, que é fantástico, tá? Eu posso entrar numa prática de Hatha Yoga, que foi como eu comecei, inclusive, tá? Eu vou confessar agora, ao vivo, para você, que eu comecei a praticar yoga para ver o que a Vanessa estava fazendo na escola de yoga. Eu falei, meu, eu quero estar com ela, tal, vamos lá ver, né? E foi o que me levou para yoga. Né? Para falar a verdade, uns anos antes, o que me levou para yoga foi me preparar para o caminho de Santiago, mas depois foi por ela. E a mesma coisa a Ayurveda, né? Tem muita gente que busca Ayurveda por modismo, por oba-oba, tá? E por total, vamos dizer assim, perda. Eu diria que perda de esperança. E a gente recebia muita gente assim na clínica, sabe? Eu já tentei de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Estou vindo aqui porque me disseram que a Ayurveda pode me salvar. A Ayurveda tem muita coisa muito bacana. Por quê? Porque as abordagens todas são realmente individualizadas, tá? Mas é difícil o quê? Assim como é no yoga, tá? É difícil, e eu senti isso na clínica, querer que alguém estude ou entenda aquilo que está acontecendo com ela na clínica, tá? Então, se eu faço ou recebo um tratamento de Ayurveda de forma passiva, e todos os tratamentos na Ayurveda são passivos, tá? Praticamente todos eles. Alguém faz em você, né? Que é diferente do yoga, né? O yoga, eles são todos ativos. Sou eu que faço em mim os kriyas, as purificações, por exemplo. Se tem esse aspecto muito passivo da Ayurveda, de clínica, e que é válido, ou seja, o aspecto clínico é válido, o que eu consigo trazer para a minha vida pessoal? Os tratamentos? Não. Se você quiser os tratamentos, realmente seria interessante você buscar uma clínica e pessoal qualificado para isso. Mas o que você pode trazer para o seu dia a dia, e é a principal mensagem da Ayurveda, tá? É estar presente. É saber o que está acontecendo com a sua vida em cada fase da sua vida. Criança, adolescência, fase adulta, velhice, gravidez, né, gestação. Seja, o que isso dá para trazer para a gente, para o dia a dia. Tá? E no yoga, a mesma coisa. Ou seja, quando eu busquei o yoga, eu busquei para fazer só alguma coisa com o meu corpo. Meu, eu estou muito rígido. Eu preciso alongar um pouquinho mais. E a gente tem ainda, e sempre vai ter gente que busca a escola para fazer alongamento. Tá? Não dá para chegar numa primeira aula na escola e falar, tá aqui os Yoga Sutras, estuda aí os Yoga Sutras para a próxima aula, tá bom? Para você entender o que está acontecendo com a sua mente, suas emoções. Mas o que eu acho, Não, que o yoga traz, essa coisa mesmo de se observar, é que uma vez você tendo começado, você pode fazer qualquer outra atividade e aí parece que você também está fazendo yoga, né? Então eu vejo assim, a gente quando começou a fazer aula de dança e como a gente falava, gente, tô praticando yoga aqui, dançando, porque você começa a trazer atenção para o teu corpo, para o teu movimento, para como você está respirando quando você está fazendo aquilo, né? Então, eu acho que isso é importante. E o que é o paralelo com mentir para si mesmo, tá? Ou auto-engano, né? Você faz atividade física? Eu faço. E você está buscando praticar Ashtanga Vinyasa Yoga, porque é uma prática intensa, tal, e é condizente com a minha atividade física. Né? Aí a pessoa vem, faz a primeira aula, por exemplo, ou faz um tempo de aula com a gente. Pô, mas você falou que fazia atividade física. Né?
Ah, então, eu fazia uma vez por mês. Ou ou eu jogo futebol, na verdade. Eu jogo futebol com os amigos, tal. E aí começa a ter o auto-engano, né? O Aham. que é o auto-engano? Ou seja, a pessoa achar que está fazendo uma coisa, mas o corpo está sentindo de outra. Fala assim, ó, você está se machucando no futebol. Você vai ter que desenvolver aos pouquinhos agora praticar yoga no futebol. E vai ficar muito melhor o teu futebol, Ah, tá? Isso serve para qualquer atividade, né? Vamos imaginar a Ayurveda. Você se alimenta bem? Nossa, eu me alimento super bem, né? E, e a sua família também, né? Na sua infância, algum problema? Não, eu sempre comi muito bem. Ok. E por que você está com tanto muco no pulmão? Ou por que você está com isso no estômago? Ou por que você está com não sei o que no intestino, se você sempre se alimentou bem? Né? não sei, né? Não sei. Aí vem. Na verdade eu como pizza de vez em quando, assim, tipo, toda sexta, sábado e domingo. É Eu tive. comer bem é comer É, tipo duas pizzas, né? é, Ah, eu comi Comer bem bem. hoje. eu tive um paciente que eu falei lá em São Paulo, eu não vejo problema nenhum em você comer o pastelzinho na feira, a esfirra e tal. Eu também como. O problema é que você faz isso todas as sextas-feiras há 10 anos. É, Falei assim, meu. Então você sabe porque você está mal. Só que é. você está se auto-enganando, achando que você não sabe. Ou seja, as pessoas, nessa ideia de mentir para si mesmo ou de auto-engano, tá? A pessoa até sabe o que está fazendo consigo mesmo, mas não quer admitir. Ela que ela não presta atenção, né? Ela não tá. Mas às vezes ela presta atenção e não quer admitir, É. tá? Então eu vou imaginar, como é que você está? Ah, eu estou bem. Você está bem mesmo? Tô. Eu já tomei a medicação hoje para a síndrome do pânico e eu tô bem. Meu, como assim? Tá bem? É. Há quanto tempo você toma esse remédio? Ah, eu tomo há 10 anos, mas eu tô bem. Agora eu tô bem, nossa. É. Não tá bem. Terrível, Não é terrível. possível, entendeu? Não é possível que alguém tenha algum comportamento alimentar ou alguma prática física há tanto tempo e não consiga perceber se isso faz bem para ela ou não. E aí perceber se faz bem, é como a gente tinha falado no início, tem que ser coisas aos pouquinhos. E a ideia de experimentar, né, é perceber os efeitos em si mesmo, na sua vida, né? Porque se eu começar a praticar yoga, tá? Vou lá, comecei a praticar yoga, e isso não estiver me fazendo bem, então o que você está fazendo? Auto, E até perceber, só autoflagelo. complementando, e até perceber também que isso também vai mudando ao longo do tempo, né? Porque você pode começar com uma prática que te faz bem, e você vai envelhecendo e você tem que adaptar, né? E mudar isso e saber o que. Eu recebi uma psicóloga na escola que não quis fazer prática. Ela queria conversar antes. E aí a primeira pergunta dela foi: o yoga vai me fazer bem? E aí eu Nossa. falei: sim. Eu falei: sim, o yoga vai te fazer bem. Mas eu vou me sentir bem? Eu falei: essa é outra pergunta, né? Ela: como assim? Eu falei: meu, te fazer bem eu tenho certeza que vai. Agora, é possível que você não se sinta bem. Ah, por quê? Eu falei: olha, porque você quis conversar antes de fazer uma prática. As práticas são psicofísicas. O que quer que você esteja escondendo aí dentro do seu peito, do seu coração ou da sua mente, a prática vai pôr para fora. E você pode gostar ou não de olhar para você mesma. É, nossa, maravilhosa essa resposta aí. Mas de qualquer maneira, você pode se sentir mal com a prática, mas ela vai te fazer bem. É.
Tá, então alguém vai fazer uma aula e faz a aula e sai da aula sentindo a panturrilha, tá? E o que a gente costuma falar, olha, tem certas posturas, certos alongamentos que o corpo vai sentir. Não tem como não sentir. Você está trabalhando o teu corpo. É dor boa, Tá? né? É uma dor boa. Então eu falo, meu cérebro brincando, que tem 3 tipos de dores no yoga. Tá? Assim, ó, nenhum professor fala isso, espero que você fale. Tá? Tem 3 tipos de dores no yoga. Tem a primeira dor, que foi a dor do uso da musculatura e do corpo. Ou um alongamento, né? Ou fiquei lá um tempão parado na postura, senti o braço. Isso normalmente passa do dia para o outro, passa de uma semana para outra. Tá? Tem o segundo nível de dor. E esse a Vanessa passa. Eu também estou passando, tá? Que é, eu estou usando o yoga para restaurar a minha lesão e dói. A Vanessa usa a prática de yoga por causa da escoliose dela e dói. Então, uma dor que normalmente é migratória, uma dor vata, fica migrando para partes diferentes do corpo, mas eu estou usando a prática para realinhar o corpo, né? Para mudar o meu corpo. E esse é um segundo tipo de dor, e é uma dor de mais médio e longo prazo. Tá? E tem a terceira etapa, o terceiro nível de dor, que é a lesão. Dá para fazer lesão na prática de yoga? Dá. Tranquilo. E a brincadeira que eu faço, você já montou a postura do lótus? Não. Então não será hoje. Tá? Se você nunca montou, Não fique faça. tranquilo, porque não será hoje. Quanto tempo você demorou, Ivan, para montar a postura do lótus? Eu acho que 5 anos. 5 anos? 5 anos. Tá? Por quê? Porque se você tentar montar hoje, você vai daqui para o hospital. Só se machuca, não tem sentido, né? Sim. E essa ideia de lesão na prática de yoga, essa ideia do no pain, no gain, isso não tem nada a ver com yoga. Nada a ver com yoga. Tá? Porque, lesão é rajas com tamas. Né? Ou seja, a pessoa estava com pensamentos ruins e botou rajas em cima. Tem lesão. Tá? Então, essa ideia de equilíbrio, a gente volta de novo para o equilíbrio de rajas e tamas. Né? Ou seja, tem que ter sattva o tempo todo. Mas sattva não é aquela ideia, eu vou fazer uma prática, eu vou falar brincando, né? Tinha o Marcos hoje, você vai poder ver, o resto da turma vai ouvir, né? A gente fez aula e uma das aulas era assim: deitado no chão, relaxa, erga seu braço direito. Agora desça o seu braço direito até o chão e relaxa. Erga o seu braço esquerdo. Agora conduza seu braço. Tem gente que já dormiu. Você estava quase dormindo aí no vídeo. Né? Mas vamos imaginar a ideia que a gente até já conversou no passado de que yoga é relaxamento também é uma falácia. Se a gente olhar para isso, tá? Eu diria que o uso equilibrado de rajas e tamas em qualquer prática de Hatha Yoga, ou seja, a manutenção de sattva, tá? Ela conduz a você conseguir usar tônus corporal, conseguir usar a vitalidade, né? E equilibrar isso com relaxamento. Ou seja, eu só uso aquilo que eu preciso e eu elimino toda e qualquer tensão. Eu consigo trabalhar numa prática de yoga ao mesmo tempo, tônus e relaxamento. Tônus aonde eu preciso, relaxamento aonde está tenso. Né? E perceber isso no próprio corpo faz uma diferença brutal para conseguir perceber mente e emoções. Ter essa percepção do corpo grosseiro, né,
é fundamental para depois eu conseguir perceber outras coisas mais sutis. E aí, de novo, plenitude. Ou seja, estar pleno na prática é perceber tudo isso. Tudo junto e tudo ao mesmo tempo. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco dos cursos que vocês oferecem, né? Quem quiser estudar mais, se aprofundar mais, tanto de Yoga e Ayurveda, onde que eles podem encontrar vocês e quais são os próximos cursos? Bom, eu espero que em breve o próximo curso você esteja presente, né? Já tivemos essa oportunidade antes, né, Bruno? E a gente está hoje basicamente dando os cursos online, o que tem sido uma experiência muito bacana, né? Esse curso de Yoga e Ayurveda foi 100% online, teve gente de várias cidades fazendo, né? E teremos outro provavelmente no segundo semestre. A gente está dando o curso pelo Zoom. E a gente vai, um curso de aprofundamento, que é um curso também para praticantes que queiram se aprofundar ou para quem tem interesse em se tornar professor, né? Que aí é um curso que vai começar em agosto. E ele também vai ter um enfoque, né? Uma das frentes que a gente vai trabalhar no curso é explorar esses conhecimentos de Ayurveda aplicados ao Yoga. É isso aí. E as informações... Pode encontrar a gente no Instagram, né? Tem o nosso canal no Instagram, que é o Padma Bhavan Yoga. Lá a gente tem as informações do curso, também no nosso blog. Aí é só procurar Padma Bhavan Yoga no Google, chega na gente ali. Tá bem. Eu vou colocar o link na descrição do Spotify também. Legal. Beleza. Gente, um prazer enorme falar com vocês. É uma conversa que, para mim, eu posso estender. A gente pode fazer vários episódios, que eu adoro esse assunto. Foi ótimo mesmo. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom. É muito bacana. Muito rico. Espero que as pessoas tenham gostado, se interessado pela visão de mundo do Ayurveda, que apliquem na vida, né, para encontrar mais plenitude. E vocês também fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima. Até. Espero que você possa vir nos visitar aí novamente. Irei, sim. Em breve. Tudo de bom. Tudo de bom. Namastê. Obrigada. Namastê. Namastê. E continue firme cultivando saúde, mente tranquila, yoga, nutrição inteligente e suas estratégias para a plenitude. Até a próxima.